Eu quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro do Antigo Testamento. O primeiro livro é o livro do Gênesis, o segundo livro é o livro do Êxodo. O segundo livro da Bíblia, o capítulo 6, graças a Deus, a partir do versículo de número 28, e depois nós vamos adentrar no capítulo 7, e vamos ler também até o versículo 17, parte B. Então, no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 6, diz assim, no versículo 28, e aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo, eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo a ti. Então disse Moisés perante o Senhor, eis que eu sou incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixa ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais, e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel no meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, tirás Arão, toma a tua vara, e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante do Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás a tua mão a vara, que se tornou em cobra, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Amém. Graças a Deus. Esse texto que eu li, irmãos, é para a gente ter o contexto do que virá sobre o Egito. O próprio Deus avisa a Moisés que o que ele vai fazer no Egito serão sinais e maravilhas, ações extraordinárias, coisas que os egípcios não tinham percebido ainda. Eles seriam então tocados pela extraordinária maravilhas da parte de Deus. Moisés e Arão seriam os instrumentos de Deus. Um dos motivos de Moisés não querer falar é porque ele já estava há 40 anos convivendo com os midianitas. E os midianitas falam uma língua semítica,
muito diferente da língua egípcia, que era a língua hieroglífica, os hieróglifos, uma língua complexa, chamada cópita hoje. E o Moisés já fazia 40 anos que ele não escrevia e nem falava em egípcio. Mas ele estava agora habituado a falar na língua semítica dos medianitas, da família de Jetro, porque ele se aparentou com Jetro. Então ele não tinha condições mais, porque a língua é dinâmica, a língua muda. Imagina você ficar 40 anos em um país com uma outra língua. Quando voltar, você vai ter dificuldade de falar a língua portuguesa, você vai ter dificuldade de entender certas mudanças linguísticas que acontecem naturalmente. Então ele fala, eu não tenho condições de falar mais fluentemente como eu falava 40 anos atrás. Então Deus falou, não tem problema, Arão, que morou todo esse tempo no Egito, vai falar com o faraó. E eles então entram na presença do faraó. Mas o faraó, irmãos, aqui a Bíblia fala que Deus endurece o coração de faraó. Em que aspecto que Deus endurece o coração de uma pessoa? Porque existem pessoas que a gente ora o tempo todo, e ao invés dela se converter, ela fica mais perversa. Ou então ela acaba indo para uma seita religiosa. O que acontece com essa pessoa? Que o coração dela, ao invés de abrir, se endurece. Porque todas as vezes que o barro se aproxima da luz, ele seca. Mas quando a cera aproxima da luz, ela derrete. Como é o coração de Faraó? É barro. Quando a luz de Deus se aproxima do coração de barro do faraó, o coração dele endurece. Mas todos os corações que são de cera, quando se aproxima da luz de Deus, você se converte. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa, o seu coração tem que ser de cera e não de barro. Porque o barro vai se endurecer com a luz, mas a cera vai ter sensibilidade para amolecer. Então, não é uma questão que Deus predestinou o faraó a ter o coração endurecido. Não, é ele que tomou essa posição. Tanto é que a Bíblia diz aqui, olha, o coração de faraó está obstinado. Ele zombou de Deus. Quando Moisés e Arão chegou na presença do faraó, ele disse o seguinte, quem é o seu Deus? Eu não conheço o seu Deus, porque na cabeça dele, ele era uma divindade. Ele era o filho do Deus Sol. Esse era o pensamento do faraó. O faraó, a palavra faraó é uma palavra egípcia que significa casa grande. É o equivalente a rei. Ou você fala rei ou faraó, é a mesma coisa. Se você falar o rei faraó é redundante, porque o rei, faraó é sinônimo de rei. Possivelmente, o faraó desse período, possivelmente, é o faraó da 18ª dinastia do Egito, chamado Amenhotep II, ou Amenófis II. Deve ter sido o faraó que teve o coração endurecido, porque coincide o período cronológico com a época do Êxodo. O certo é que Moisés foi diante de faraó, mas ele foi em nome de Deus. Ele não foi pela sua capacidade intelectual. Moisés não foi pela formação que ele teve, que foi uma formação extraordinária. Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Pensa num homem preparado, sábio, habilidoso. Mas Moisés não foi nessa perspectiva diante de faraó. Ele foi sob os cuidados, sob a graça de Deus. E Deus usou então Moisés e Arão para falar com o homem mais poderoso da época. Seria o equivalente hoje ao presidente Trump dos Estados Unidos. A nação mais poderosa da face da terra. Foi o primeiro império mundial, o primeiro cetro mundial esteve na África, na mão do Egito. O Egito era um império extraordinário. O país mais sofisticado da antiguidade é o Egito. E é exatamente contra esse homem que pensava que era uma divindade é que Deus vai enviar os juízos. Eu quero que você abra aí ainda a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 12, porque muita gente não se deu conta do motivo das pragas. Além de Deus mostrar as suas maravilhas, a sua grandeza, a sua glória, há um propósito, as 10 pragas que estarão indo contra o Egito. Olha só o que diz a palavra do Senhor em Êxodo 12, 12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito do Egito, desde o homem
até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. É uma guerra santa, irmãos. As pragas foram preparadas para atacar os falsos deuses do Egito. Ele está dizendo aqui: eu farei juízos contra as divindades do Egito. Sabe como o Egito era conhecido? A terra dos deuses. Toda a esquina tinha um padroeiro no Egito. Toda a cidade tinha uma divindade que eles adoravam. A religião do Egito, era a religião que ficou chamada, 3 palavras gregas, antropozoomórfica, vem de antropos, homem, zoo, que vem zoológico, animais, e morfé, forma. Os deuses no Egito tinham corpo de homem e cabeça de animais. Então essa religiosidade estranha, maligna, demoníaca, que Deus vai atacar. Ele fala aqui, eu visitarei o Egito e farei juízos sobre os deuses do Egito. Então, as pragas do Egito tinham endereço. E que endereço que era? Exatamente a punir aquela falsa religiosidade. Então, as pragas não eram meramente para punir o faraó em si, o representante supremo dos egípcios, e nem o povo egípcio, mas era punir a maneira que os egípcios trataram os filhos de Israel, e para mostrar para Israel e para todo o Egito que os deuses do Egito não eram verdade. Eles tinham boca, mas não falavam. São imagens de escultura. As imagens de escultura são isso: tem mão, mas não apalpa; tem pé, mas não anda; tem boca, mas não fala; tem ouvido, mas não escuta. Mas o Deus da Bíblia recebe adoração em espírito e em verdade. Jesus disse: os verdadeiros adoradores de Deus adorarão em espírito e em verdade, não através de coisas feitas pela mão humana. Não, os deuses egípcios eram produtos das mãos humanas, mas eles eram impotentes. Por isso que Gênesis 12, Êxodo 12 diz: eu realizarei atos de julgamento contra os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha só como eram os deuses do Egito: cabeça de carneiro. Amon tinha a cabeça de carneiro e corpo humano. O Anubis tinha a cabeça de chacal e corpo humano. O Ibis sagrado, corpo humano e cabeça da ave Ibis, e assim sucessivamente. Assim eram os deuses do Egito. Assim, as pragas do Egito, as 10 pragas enviadas por Deus sobre o Egito, elas vão atacar as divindades do Egito, a crença do Egito. Vai atacar e vai mostrar a superioridade do Deus de Israel em relação a Deus. Agora, olha o caos na mentalidade do Egito. Por quê? Porque eles achavam que os hebreus eram inferiores. Eles achavam que os hebreus eram servos, eram os escravos. Eles eram os superiores, os criadores das grandes pirâmides, das grandes esfinges, de uma civilização sofisticada. E aí, Deus vai pegar exatamente aqueles que eles desprezavam, que são os escravos, para mostrar que o Deus dos escravos era superior às divindades daquela civilização extremamente sofisticada. E em que aspecto Deus vai destruir o Egito? Em todos os aspectos. O que é o tripé que sustenta uma nação hoje? Economia, política e religião. A história humana está assentada sobre esse tripé: religião, política e economia. E Deus vai atacar, as 10 pragas vão atacar esses aspectos da vida do antigo Egito. O Egito nunca mais se levantou, essa é a verdade. Depois dessas pragas, o Egito perdeu o cetro mundial. Nunca mais foi império mundial. O cetro passou para a Mesopotâmia. Aí você vai ver, vem o império assírio, o império babilônico, o império medo-persa, depois vai para a Europa, o império macedônico, e depois vai para a Inglaterra, que vai ser a senhora do mundo, e foi parar nos Estados Unidos e antiga União Soviética. Hoje, basicamente, as grandes potências mundiais, basicamente são os Estados Unidos, em menor escala a China e Rússia. Mas o Egito nunca mais foi nada. Nunca mais. Perdeu depois do que ocorreu com o Egito. E a primeira praga que Deus vai enviar é exatamente sobre a grande
crença religiosa dos egípcios. Os sacerdotes egípcios diziam que o Egito é um presente do rio Nilo. Só existe o Egito por causa do rio Nilo, porque é um deserto o Egito. É graças ao rio Nilo que floresceu a civilização egípcia. E aonde que os egípcios assassinaram a primeira infância de Israel? Foi jogando as crianças no rio Nilo. Eles jogavam as crianças no Nilo. O faraó fez o decreto: todo menino deve ser afogado no rio Nilo. O que o rio Nilo tinha há 3.000 anos atrás? Infestado de crocodilos do Nilo e de hipopótamos. O animal que mais mata na África hoje não é o leão, é o hipopótamo, porque o hipopótamo é territorial. Qualquer coisa que passa perto do hipopótamo, ele ataca. Então, eles jogavam as criancinhas dos hebreus ao nascer, eram jogadas para tentar diminuir a natalidade de menino. A menina podia, menino não. Então esse ato do faraó ordenar assassinar as crianças dos hebreus, jogando no rio Nilo, vai atrair a fúria, a ira de Deus. E a primeira praga será exatamente contra o rio que afogava os primogênitos de Israel, o rio infestado de crocodilos e de hipopótamos. Deus vai enviar a primeira praga contra a lágrima da deusa Ísis, porque esse era a percepção dos egípcios. Então Deus vai ferir o rio. E a Bíblia diz que Arão pegou a vara, chamado cajado de Deus, aquela vara, que quando eles chegaram na presença do faraó, ele jogou a vara no chão, virou serpente. Mas os magos do Egito, extremamente habilidosos, também transformaram seus cajados em varas. Mas a vara de Arão, o cajado de Arão, devorou as varas deles e voltou a ser cajado. É chamado de o cajado de Deus. Moisés feriu o rio, tocou com aquele cajado o rio, e o rio virou em sangue. As águas do Egito ficaram completamente sem vida. Animais morrem, óbvio, peixes, fogem os animais. Então a água do Egito começou a ficar putrificada, porque virou sangue. Então uma morte, mau cheiro, um ambiente horrível. E o faraó simplesmente ficou impotente contra a transformação da água, que é a primeira praga. A primeira praga do Egito é o grande rio Nilo se transformando em sangue. Mas olha só que interessante, os magos do Egito também transformaram água em sangue. Eu não sei se eles fizeram um quissuco, sei lá eu o que eles fizeram, mas que eles provaram para o faraó que eles também transformavam em sangue, eles provaram. Porque o faraó e os magos do Egito estavam pensando que estavam lidando com magia. Eles não entenderam que aquele rio sendo ferido por Deus, era o poder de Deus, era a glória do Deus de Israel, que estava vingando o assassinato das criancinhas inocentes que foram jogadas no rio Nilo. Não, eles acharam que era magia, e os magos realmente transformaram a água e ficou vermelho também a água deles. Como que funciona as pragas do Egito? Não é uma atrás da outra. Você está lendo a Bíblia, dá a impressão, acabou, mas já vem outra. Não é assim. Só que, irmão, dava tempo de maturação. Primeiro eles sofreram as consequências de um rio fétido, de um rio que vai trazer doenças, um rio que vai desequilibrar ecologicamente todo o sistema. Então tudo isso trouxe um prejuízo econômico para o Egito, além do religioso. Então trouxe muita consequência. Mas não é uma praga atrás da outra. Veio primeiro, o faraó teve tempo de pensar, teve condições de se converter, teve condições de mudar, mas ele estava atento na perspectiva da magia. Então ele não se converte. Então Deus envia a segunda praga. Depois que o rio Nilo então é ferido, nós vemos a segunda praga que vai atacar o Egito, que são as rãs. Muito bem, está aqui, ó. Está difícil o negócio aí, irmão. Aí. A segunda praga é a praga das rãs.
Sabe quem era a protetora do parto no Egito? A rã. A rã era o talismã que protegia as parteiras. E Deus vai atacar de novo uma divindade ligada ao parto. De novo é uma resposta ao ataque do faraó contra as crianças inocentes. Ele vai enviar uma praga de um talismã que na cultura egípcia era como essas pessoas hoje pegam esses bonequinhos de Buda dizendo que vai dar prosperidade, sabe? Era rã no Egito. Aí tem um exemplo de uma escultura de rã egípcia, tirado, a deusa Equite, era a deusa do parto, a que protegia toda a percepção da vida na cultura egípcia. E vocês sabem que o Egito, ele é na margem e não dava margem. E na margem onde não dava, é onde as rãs depositavam os ovos e os girinos se desenvolviam. Mas aquilo que para eles era um sagrado, aquilo que era um símbolo de proteção, a proteção da maternidade, a proteção da vida, aquilo que eles adoravam, virou uma praga. Eles são obrigados a empurrar as rãs, eles são obrigados a expulsar as rãs, e a rã até dentro da panela, na cama. Onde eles iam era uma multiplicação, um desequilíbrio ecológico total. Era muita rã, e o pior é que essas rãs morriam. E ao morrer a rã, um cheiro fétido estava sobre toda a terra do Egito. O que os magos explicaram para o faraó? Não, isso é simplesmente um desequilíbrio ecológico. Tem nada a ver, não é Deus. Imagina, o mundo é assim, irmão. O mundo ele não consegue entender o milagre na sua vida. Deus faz milagre na vida das pessoas, mas o mundo ele não tem fé. Ele fala, não, isso aí não tem nada a ver. Foi coincidência. Sabe o que aconteceu? O rio se feriu, claro que o rio ferido quebrou, houve o desequilíbrio ecológico, houve mesmo. Então houve uma super povoação e multiplicação de rãs. Simplesmente isso. E aí as rãs morriam. Morrendo as rãs, você acaba de matar um dos animais específicos que devoram moscas, que devoram mosquitos, são as rãs, porque há todo um equilíbrio ecológico. E aí o que vai acontecer? Qual é a terceira praga? Moscas. A terceira praga é moscas, olha o problema. Então, para o faraó, estava havendo apenas um desequilíbrio ecológico. Ele não estava entendendo que o que estava acontecendo era um encadeamento de maravilhas. Deus tinha ferido o rio Nilo, ele não conseguiu enxergar. Deus enviou uma superpopulação de rã, não conseguiu enxergar. Agora vem as moscas, enxames de moscas contra o faraó. E ele não consegue perceber que se trata de uma praga enviada por Deus para destruir ou para trazer uma série de consequências. Aliás, a terceira praga são os piolhos. É aqui que eu quero parar. Porque quando a vara virou serpente, é magia. Eles jogaram lá a serpente, a vara também virou serpente. Quando o rio ficou vermelho, eu não sei o que eles fizeram, mas eles conseguiram provar que eles conseguiam fazer também. Quando surgiu um monte de rã, é desequilíbrio ecológico. Mas aí, Arão, por ordem de Moisés, pegou o pó da terra, e na frente do faraó ele solta o pó, e o pó vira piolho. Irmãos, se existe uma sociedade que tem medo de piolho, é a sociedade egípcia. Os egípcios se depilavam, raspavam todo o pelo da cabeça, você pode pegar hoje, chegando na sua casa, pega o livro de história, todas aquelas autorretratos egípcios, tudo aquilo é peruca. Todo egípcio, homem e mulher, raspavam a cabeça, tiravam todo o pelo do corpo, tirava tudo. Eles tinham medo, eles morriam de medo de piolhos, morriam de medo. Você já viu aquela passagem de José? Fala que José fez a barba. Tem até irmãos que vai falar contra a barba, esse versículo não tem nada a ver. Ali ele depilou, raspou a cabeça, tirou todo o pelo do corpo, porque os egípcios tiravam todo o pelo do corpo, passava cremes, passava um lápis muito forte no olho por causa do sol,
seria o equivalente ao Ray-Ban de hoje, algo mais ou menos assim. Então essa era a prática dele, eles morriam de medo de pestes, especialmente de piolho, por isso que eles usavam perucas, por isso que eles tiravam todo o pelo do corpo, isso era parte, já era a higiene egípcia. Aliás, para quem não sabe, os egípcios também circuncidavam, eles praticavam a circuncisão, então veja como eles eram, e Deus manda essa praga, essa é a praga que vai despertar na elite sacerdotal algo muito importante. Por quê? Êxodo capítulo 8, versículo 19. É importante você gravar esse versículo. Olha o que diz em Êxodo capítulo 8, versículo 9. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. O que aconteceu? Eles perceberam que não era magia. Até a cobra virar, a vara virar a cobra, magia. O rio Nilo ficar vermelho, magia. Rãs, magia. Piolho, não tem como fazer piolho. Não tinha jeito. Eles pegaram o pó da terra, jogaram e virou piolho. Pela primeira vez a elite sacerdotal do Egito tem uma consciência. Não estamos lidando com magia. Não estamos lidando com encantamento. Nós estamos lidando com o dedo de Deus. Primeira vez que eles têm a consciência é com essa praga. A praga que trouxe um problema para a sociedade egípcia, porque ela tinha medo do piolho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, dá o nome dos magos. Dá o nome, não tem. Você não vê o nome deles. É Paulo, provavelmente bebendo da tradição judaica, escreveu o nome deles, ó. E como Janes e Jambres, é o nome dos dois magos principais do Egito, os dois grandes sacerdotes, Janes e Jambres, resistiram a Moisés, assim também existem pessoas que resistem a Deus. Então nós descobrimos o nome dos dois maiores feiticeiros do Egito, porque está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. A quarta praga, que são as moscas. E aí eles retomam a ideia do desequilíbrio ecológico. Só que, irmãos, já passou tempo. Não pensa que foi o quarto dia. Provavelmente nós já estamos no 5º ou 6º mês. As consequências agora que os enxames das moscas vão trazer. Um dos maiores transmissores de doenças são os insetos. Moscas, mosquitos, são os maiores transmissores de doenças e de enfermidade. E eles vêm, é tanta mosca, que o próprio faraó começa a ficar perturbado. A mosca, a chamada mosca azul, ficava no anel do faraó. Porque o que significa a mosca na cosmovisão dos egípcios? Símbolo da eternidade. Por quê? Porque a mosca pousa, deposita o ovo vira lagartinha, né? Vira aquele bichinho, e o bichinho vira mosca. Então para eles, a mosca era o símbolo da eternidade. Ovo, larva, inseto adulto. Ovo, larva, era o ciclo da vida. Então a mosca era o símbolo da eternidade para eles. E agora o que eles achavam que era o símbolo da eternidade, vira um problema social e espiritual, porque eles começam a ver que esse não era um símbolo muito agradável. A quinta praga é a praga contra os animais do Egito. Eu comecei essa palestra, esse ensino, falando para vocês que os deuses no Egito tinham cabeça de animais, lembram? Essa enfermidade atacou o símbolo mais sagrado dos egípcios, o boi Apis, o boizinho, o bezerro de ouro, que Israel também fez lá. O boi, símbolo da viralidade, símbolo do poder. Os animais do Egito morreram por causa da doença peste que deu no gado, mas também deu no carneiro. O carneiro era o símbolo do deus Atom, mas também deu na vaca. A vaca era o símbolo da deusa Ísis, Hathor. Todos os deuses animais do Egito são abatidos com essa enfermidade. Mas olha o milagre de Deus, não acontecia nada com o gado dos hebreus. Só morria o gado dos egípcios. É só onde tinha egípcios que a praga atuava. Na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não tinha praga, porque nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
porque os anjos do Senhor dará ordem, o Senhor dará ordem aos anjos, para que cuide de você, e não permita que nenhum mal te suceda. Deus tem feito isso ainda hoje, irmãos. Deus tem cuidado de nós. Nós somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, e a Bíblia diz que quem é coberto, quem é protegido pelo sangue de Jesus, o maligno não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mal pode operar na sua vida, porque toda maldição foi quebrada pelos méritos de Jesus, conquistados na cruz do Calvário, por mim e por você. Nós somos protegidos pelo Senhor. Mas a quinta praga acabou com os rebanhos do Egito. Em outras palavras, a economia do Egito começa a colapsar agora a economia. Então, além de atacar uma divindade, ataca a economia do Egito, porque abate os gados. Sexta praga é um ataque à elite sacerdotal. Os sacerdotes do Egito, logo de manhã, antes do sol nascer, eles pegavam a cinza e passavam na testa, e no peito e nos ombros, tanto o faraó como todos os sacerdotes do Egito. Mas a hora que eles tocavam na cinza e tocavam na testa, imediatamente virava úlcera. Todas as vezes que eles tocavam na cinza sagrada e colocavam no peito, viravam feridas. Isso significa a rejeição dos deuses. Então, quando o faraó pôs a cinza na testa e virou úlcera, ele já precisou se esconder, precisou se retirar imediatamente. Toda a elite sacerdotal não podia mais fazer o culto, porque úlceras era o símbolo do desagrado das divindades. Quem tinha úlcera, quem tinha feridas expostas, significava que tinha sido rejeitado pelos deuses. E a praga das úlceras atacou a elite sacerdotal. Não tem mais sacerdote no Egito. Os deuses estão morrendo e a economia está se colapsando. Em um processo de cada dia as coisas estão ficando piores no Egito. Mas o faraó está resistindo, porque ele achava que era um deus. Então Deus enviou algo que nunca se viu na natureza. Caía gelo e fogo. O granizo que caiu nessa praga, na sétima praga, era fogo e granizo. Qual foi o objetivo dessa praga? Abater as aves voadoras, símbolo dos deuses do Egito. O falcão, símbolo de Osíris. O gavião, símbolo de Horus. O íbis sagrado. Todas as aves do Egito, que simbolizavam a proteção, grandeza, símbolo do sol, foram abatidos com o granizo e com o fogo que caía do céu. Mas não foi só isso. Toda a plantação do Egito foi quebrada. O gelo, eu sou oriundo de Jundiaí, lá tem muita plantação de uva. Quando caía o granizo, quebrava tudo o pezinho de uva. Dava dó, irmão, de ver. Quebrava tudo. Pedras de gelo e fogo. Quebrou. Olha, o Egito era conhecido como celeiro do mundo antigo, onde se produzia muito trigo, muita cevada, muitos legumes, todo o alimento. O Egito está se colapsando agora na parte alimentar, não tem mais comida, e granizo e fogo caindo sobre o povo do Egito. E a oitava praga que Deus vai enviar, isso já está dando mais de um ano. Alguns historiadores falam que já estava dando quase 2 anos de pura miséria no Egito. O que escapou do granizo? O broto que está voltando a nascer, que passou o granizo, começa a brotar. Então aí Deus manda gafanhoto. Imagina, os primeiros brotinhos que começam a surgir, e o gafanhoto no Egito é o deus Serapis, o protetor da fronteira oriental. Veio do deserto, milhões de gafanhotos, comeu o resto que sobrou do granizo, o resto que sobrou do granizo e do gelo e do fogo, os gafanhotos comeram. O Egito não tem mais comida. Então o Egito está sendo abalado, porque os próprios deuses do Egito estão destruindo tanto a religiosidade, como a sociedade, como a economia do Egito. A nona praga arrebentou todo o conceito de cronologia e de cosmovisão de mundo do Egito. Porque o Egito, ele tinha certeza que o sol nasceria. É o deus Sol, o Ra. Ele tinha certeza. Uma coisa certa no Egito é que toda manhã o deus Sol
ressuscita, desperta. Essa é a visão dos egípcios. E depois, chega a noite, o Deus Sol está no mundo inferior. E depois ele volta. Esse é o ciclo da vida natural. Pois bem, Deus mandou trevas. Houve 3 dias de trevas. Eclipse total do Sol. Eles nunca viram isso. Eles ficaram abalados, porque agora a última esperança dele é o Sol. Sem Sol não há vida no Egito. O faraó é o filho do Deus Sol. E não há Sol. Acabou o Sol no Egito. Então isso acabou. O resto de fé, da fé egípcia, é destruída com a praga das trevas. Mas Deus reservou a 10ª praga para acabar definitivamente com o que tinha sobrado do Egito. É a praga dos primogênitos. Para preparar um faraó demorava tempo, irmãos. O faraó tinha que ser preparado, ele tinha que ser um líder político, um líder religioso, tinha que conhecer ciência, tinha tudo disso. E o herdeiro do faraó é morto. Eu estive no Museu do Cairo, no Egito. Tem uma seção que são de múmias. Você entra lá e, para espanto, a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Existe uma múmia de uma criança, de um herdeiro do faraó, não se sabe qual a idade dele, não sei se 12, 14 anos, filho do faraó Amenófis II, exatamente o faraó do Êxodo, está lá a múmia do menino. Pode ser que não tenha nada a ver, mas é muita coincidência, não é? Você ter uma múmia, o certo é que morreu o herdeiro divino do faraó. Aí a múmia dele aí, ó. Múmia do primogênito do faraó Amenhotep II ou Amenófis II. Essa múmia está lá no Museu do Cairo, no Egito. E com essa praga foi o golpe final, porque aí Deus destruiu a política do Egito. Lembra que eu disse para você do tripé? Religião, política e economia. Religião destruída, economia destruída, política destruída. Não tem mais o faraó. O próximo herdeiro está morto. Mas Deus reserva uma coisa que está intacta no Egito e precisa ser destruída. O Egito está de joelho. O faraó fala, vai embora. Deixa aqui com a gente, ou pelo menos o gado, alguma coisa. Moisés falou, nem uma unha vai ficar. Porque no Egito você não tem que deixar nada, irmão. Sai de lá e não deixa nada no mundo. Vamos sair do Egito. O Egito é o mundo, irmão. E vamos de frente. E eles saíram com a mão de Deus. Mas tinha uma coisa que estava intacta no Egito, que precisava ser destruída. Foi destruída a economia, foi destruída a política e foi destruída a religião. Mas falta o exército. O exército estava intacto. Então o que Deus fez? Atrai ele para o Mar Vermelho. Traz o exército para o mar. E Deus afoga o exército do Egito. O Egito nunca mais se levantou. Ele perdeu o herdeiro político, perdeu a economia, perdeu a mão de obra, perdeu o exército, perdeu tudo. Por quê? Ousou desafiar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele disse, eu vou tirar o meu povo com maravilhas, com prodígios e com glória. Deixa eu dizer uma coisa para você que veio aqui nesse culto. Não temas, o Deus poderoso que fez maravilhas no Egito, fará na sua vida, Ele vai te dar vitória. Eu não sei qual é o vale que você está passando, mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Ele envia os seus prodígios, Ele envia as suas maravilhas, e Ele tira o seu povo para a glória do nome dEle. Deus tirou Israel, porque Ele queria um povo que o adorasse, graças a Deus. E o povo saiu. Miriam, quando o Egito foi destruído em todos esses aspectos, Miriam cantou, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E eu encerro. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Para mim e para você, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.